terão a oportunidade de dar toda a visibilidade a esse trabalho abençoado. Eu queria fechar com o texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. E eu quero falar hoje usando uma frase de Paulo que está nesse texto sobre uma vida que agrada a Deus. É claro que há muitos aspectos que nós poderíamos explorar sobre uma vida que agrada a Deus, mas eu vou me manter nos três momentos que Paulo apresenta nesse texto e observar três características apresentadas nesse texto sobre uma vida que agrada a Deus. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira delas, capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Então ele está elogiando a igreja, está dizendo que a igreja já vem praticando estas coisas e os encoraja a efetivamente continuar fazendo e progredir cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Ou seja, o ensino dos apóstolos se origina no ensino de Jesus. Paulo está dizendo, eu instruí vocês com algo que eu recebi da parte do Senhor Jesus. E agora entra os três aspectos que eu vou destacar essa noite. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. O segundo aspecto, quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros, e, na verdade, vocês já estão fazendo isto em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês, trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Amém. O apóstolo Paulo é, sem dúvida, o grande organizador e orientador da conduta, dos aspectos práticos da nossa vida cotidiana. Paulo vai lidar com a cultura pagã. Então ele vai propor um modelo de vida que é diferente do paganismo. Jesus viveu entre judeus. Então Jesus não gastou muita energia para falar de coisas que não eram comuns dentro da comunidade judaica onde ele vivia. Por exemplo, Jesus nunca censurou a idolatria. Embora é óbvio que Jesus não concordasse com a idolatria. Mas Jesus não convivia com idólatras. Não era uma realidade no ambiente em que Jesus viveu. De modo que ele não falava disso. Esses dias eu recebi no Instagram uma pessoa perguntando por que os crentes falam tanto de moralidade sexual, por que as pessoas se preocupam tanto com essas questões dos pecados da sexualidade. Aí dando a entender que isso é uma coisa muito de Paulo. Paulo se preocupa demais com isso e Jesus quase não falava disso. Jesus quase não falava porque o ambiente judeu é um ambiente diferente do ambiente romano. No ambiente judaico onde Jesus viveu,
a fidelidade conjugal já estava estabelecida. No direito romano, a mulher tinha que ser fiel, monogâmica. Como se diz por aí, né? A mulher de César não basta que ela seja honesta. Ela precisa parecer honesta. É o que se diz por aí, né? Ou o que se dizia na época, e alguns gostam de lembrar. Mas os homens podiam ter relações extraconjugais. No direito romano isso era possível. E aquilo que muita gente acha que é, digamos assim, o casamento segundo a Bíblia, tal, na verdade, muito do que norteia o cristianismo no começo, principalmente nos quarto, quinto século em diante, é o cristianismo segundo os padrões do direito romano. Então tem gente que pensa que é o casamento segundo a Bíblia, mas durante boa parte da Idade Média, e até mesmo no Brasil Império, não muito tempo atrás, eu diria que o pessoal era cristão, mas seguia o modelo do direito romano. Quantos filmes nós assistimos e quantas novelas de época a gente vê no Brasil que o homem frequentava normalmente o bordel. Dom Pedro I, quando proclamou a independência, de onde ele vinha? De onde ele vinha? De Santos. O que ele foi fazer em Santos? Visitar o quê? A Marquesa de Santos, que era amante dele. Na maior cara de pau. Ele tinha uma amante em Santos. Todo mundo sabia. Quando ele voltou, resolveu proclamar a independência. Né? Essa é a história do Brasil. Né? Eu tenho um amigo que é carioca e falava que lá são as histórias do Rio, né? Que ele gostava mesmo é da senzala. Que Dom Pedro, com regularidade, ia à senzala. Gostava das mulheres negras. Não era problema para um homem, naquela época, ter relações extraconjugais. E estou falando do imperador do Brasil. Né? Mas se o imperador é assim, os súditos não eram tão diferentes. Os fazendeiros, ricos, oligarcas, tinham duas famílias, né? Tinham amantes. Essas histórias estão aqui no nosso passado recente. Era o modelo que Paulo combatia. Então, quando Paulo fala de imoralidade sexual, Paulo está falando principalmente desse padrão de vida típico do cidadão romano, livre, cuja mulher ficava em casa fiel, administrando a casa, mas que ele podia ter suas escapadelas. Por quê? Porque era direito dele dar vazão aos seus desejos. Uma coisa se faz com a mulher em casa, outra coisa se faz com as mulheres da vida, como se dizia no passado. Essa era a hipocrisia daquela época. Quando se é pagão, esse é o padrão. Os cultos de orgia, os cultos de Baco, ou Dionísio em Roma, né? Dionísio na Grécia, Baco em Roma, regados a muito vinho, grandes festas, grandes ajuntamentos, grandes bagunças. Eu não tenho a menor ideia do que seja isso, porque eu fui menino criado em igreja. Sou marido de uma mulher só. Estou falando isso pelo que leio e pelo que me informo. Nunca frequentei esses ambientes, mas sei que esses ambientes existiram e sei que esses ambientes existem. Houve e há. Então é disso que Paulo está falando. Não está falando tanto às mulheres. Ele está falando aqui principalmente aos homens. Um texto anterior vai dizer que cada um deve viver uma vida com sua esposa. Uma vida conjugal santa com sua esposa. O sexo não é pecado. O sexo no casamento é bênção, é saudável.
Paulo está falando aqui contra o adultério. Ele, inclusive, vai falar claramente no verso 6, nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Aqui ele está falando do adultério, daquele que vai além e viola aquilo que é do teu irmão. Ele está falando de alguém seduzir a mulher de um outro. Está falando de adultério. E ele diz que ninguém deve fazer isso, porque Deus é vingador. De onde ele tira essa ideia de que Deus é vingador? Da história, da experiência. Lembram do que Davi fez? O que Davi fez com Urias? Cobiçou a mulher de Urias e possuiu a mulher de Urias. Porque naquela época era assim, né? A mulher era objeto, tratada dessa forma, e Davi viu a nudez de Batseba e a cobiçou, mandou trazê-la e a possuiu e ela engravidou. E não vou ficar falando mal de Davi, ele já deve estar lá na glória com Jesus, já deve estar tudo resolvido lá em cima, mas vocês conhecem a história. Só que algum tempo depois, um dos seus filhos, Adonias não, esqueci agora o nome dele, Aminon, deseja sua irmã, sua meio-irmã. E ele fala que está doente e pede para ela vir em casa fazer uma sopinha para ele, uma canja. E quando ela vai lá na casa para cuidar do meio-irmão que está doente, ele a viola, ele a estupra. E depois a despreza. E aí Absalão, irmão de Tamar, mata seu irmão, vinga a sua irmã que foi violada. Então, assim como Davi fez na casa de Urias, Davi viu acontecer na sua casa. É por isso que Paulo diz que Deus é vingador. Certos pecados que se cometem trazem consequências muito duras. Então, a imoralidade sexual, ela é problemática. Principalmente quando se trata disso, né, de violência, quando se trata de engano. Aqui o texto fala isso, de defraudar, tem a ver com ir além e tem a ver com enganar. Deus trata isso. Então, quando Paulo está falando da nossa santidade no corpo, isso é muito importante para que a gente agrade a Deus. E ele está falando principalmente aqui com os homens de Tessalônica, que se acham no direito de extravasar todos os seus desejos e caprichos, não importando quem está consigo. Um alerta para nós hoje, homens. De vez em quando eu converso com alguns mais jovens e digo para eles, cuidado, os limites da fidelidade no casamento são muito frágeis quando a gente fica brincando. Cair em pecado, violar o casamento, traz muitas consequências. E é algo que quando a pessoa faz, às vezes não está pensando nisso. Eu e Tânia estamos vendo uma série, não vou fazer propaganda dela aqui não, mas é uma série com 2 policiais, um é meio doido, e o outro é um tremendo de um sem vergonha, que trai a mulher na maior cara de pau, né? E o outro, que é meio doido, é que fica dizendo para ele, você é um tremendo de um hipócrita. E tem muitos santarrões assim. Tem muitos santarrões assim, por aí, que ficam censurando gente no Instagram por qualquer coisa, falando disso, falando daquilo, mas não é fiel no casamento. A fidelidade conjugal é das coisas mais importantes que você, meu irmão, deve guardar. Se tem uma coisa que você não deve errar, é nisso. Seja fiel. Seja fiel. Irmãs, sejam fiéis. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que os jovens fazem. Eu vou ser honesto com vocês.
Eu temo muito mais pelo que nós casados fazemos. Porque as consequências entre os jovens são muitíssimos mais leves do que as consequências entre os casados. Guarde. Como diz o autor de Hebreus, né, o leito sem mácula. Guarde a santidade da sua vida conjugal, porque isso é muito importante. Isso é uma vida que agrada a Deus. Sei que é uma coisa dura de se ouvir numa pregação de domingo. Vocês queriam que eu falasse isso ontem? Fazendo um casamento? Só para aqueles dois que estão aqui? Eu quero falar para todo mundo. E para vocês é de casa também. A fidelidade ao casamento é uma das coisas mais importantes aos olhos de Deus. Deus se agrada daqueles que são fiéis à aliança que fizeram. E que Deus me dê força para chegar aos últimos dias da minha vida fiel à minha esposa. Não só no sentido da sexualidade, mas no sentido do amor e do cuidado. Que a mulher que eu conheci aos 20 e poucos, eu possa estar com ela até os 80 e tantos. Fiel a ela no cuidado, assim como tenho visto muitos dos irmãos que aqui estão fazendo isso e nos dando um bom exemplo. Temos alguns oitentões aqui, firmes e fortes, honrando as suas esposas, honrando o seu casamento e vivendo com dignidade, cuidando bem das esposas e as esposas cuidando bem dos maridos. Temos bons exemplos para nos inspirar a uma vida santa. E seria muito duro para mim chegar para um desses irmãos de 80 anos e dizer, eu caí. Eu teria muita vergonha de olhar nos olhos deles e dizer, eu errei nesse ponto. Então, que Deus me dê força, que Deus me dê graça, que Deus me sustente. Eu que sou bonito desse tanto, que eu permaneça fiel até o fim dos meus dias. Para vocês que são feios não é difícil, mas para mim que sou bonito é complicado. Né? Deixa eu aliviar um pouco o ambiente, né? Está pesado hoje. Bora. Mas entenderam? Paulo não está pensando só naquilo que é muito extraordinário, né? Não, Paulo não está pensando nas orgias só. Paulo está muito focado aqui na questão de como você vive a sua vida conjugal, como você vive a sua vida familiar. Então, cuidem-se. Cuidem-se. Né? O Espírito Santo habita no nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente não pode ficar brincando com esse templo do Espírito Santo. Não dá para ser promíscuo. Jovens, não entrem nessa da promiscuidade. Promiscuidade é beco sem saída. Promiscuidade é engano. Hoje está com uma, amanhã com outro. Não. Promiscuidade não é para jovem crente, para homem e para mulher crente. Você quer achar um homem e uma mulher de Deus? Guarde-se. Só uma pessoa que respeita o próprio corpo vai ser respeitada pelo outro. Então, guarde-se. Né? Quieta esse facho aí. Né? Agora, vocês entendem o que eu falo. Né? Eu não sou, digamos assim, alguém que fica o tempo todo falando desse assunto, mas também eu entendo quais são os dilemas da juventude. Sei que é difícil a sexualidade na juventude, e o que eu estou pedindo a vocês é cuidado. Cuidado. Não se deixem iludir em qualquer relacionamento, não se deixem envolver fisicamente em qualquer relacionamento, não usem o sexo como arma de aceitação. De vez em quando eu falo, né? Eu já queria ter saído desse assunto, mas é complicado quando eu começo, né? Olha, quem não te merece, não deixa acontecer. Entendeu? Pense bem, né? Pense bem, cuidado, tá bom? Então, aos solteiros,
Guardem-se, o máximo que puderem. Aos casados, casaram. Agora é um e uma e acabou. É ele e ela, e que seja assim. O que passa disso é de procedência maligna. Tá bom? Bora lá, vamos viver em santidade. Ok? Santidade é a nossa regra. Nós não somos como os pagãos que não conhecem a Deus. A gente é diferente. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, santifique o Senhor no seu corpo. É isso que está em Romanos 12, 1 e 2. Não tomem a forma desse mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De que ele está falando? Romanos 12, 1 é a ideia de que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, e esse é o nosso culto racional. A gente não vai, adultera, e depois vem no altar de Deus e oferece um bezerro e fala assim, tá aí Deus, paguei o meu pecado. Não. A gente não adultera porque oferece o corpo em sacrifício vivo. O nosso corpo é o sacrifício vivo. Então a gente não vem pagar pecado de moralidade matando bicho. A gente mortifica a nossa carne, a gente santifica Cristo no nosso corpo e a gente vive em santidade. É esse o culto que Deus quer. A santidade do corpo. Amém? Só as mulheres falaram amém. Homens, amém? Ok. Bora lá. O segundo aspecto da vida que agrada a Deus, ele elogia a igreja de Tessalônica pelo amor fraternal. Não há necessidade que escreva, porque vocês foram instruídos por Deus a amar e vocês estão fazendo isso em relação a todos os irmãos da Macedônia. Ou seja, ele está falando com a igreja de Tessalônica, mas dizendo que a região toda está sendo alcançada, influenciada pela forma amorosa como eles se comportam. Uma forma de nós agradarmos a Deus é vivermos em amor. E o amor, irmãos, o amor fraternal agrada a Deus, o amor de irmãos. A igreja é uma comunidade de irmãos. Como eu falei semana passada, nós somos uma comunidade de iguais, então nós devemos amar uns aos outros. O que é amar? Não é? Puxa vida, o amor se manifesta nas ações concretas. Tem a ver com o cuidado, tem a ver com o zelo, que a gente deve ser fervoroso no cuidado uns com os outros. Tem a ver com a generosidade, tem a ver com a misericórdia, com a compreensão. Tem a ver com a tolerância que temos, com a paciência que temos. Tem a ver com a dedicação, com o serviço que prestamos uns aos outros. O amor, ele se manifesta em ações concretas. Então eu observo que quando alguém vai lá trabalhar com os nossos filhos, estar lá ministrando as crianças, faz isso porque ama e fica feliz por fazer. E nós devemos igualmente amar essas pessoas que generosamente fazem isso. A gente deve amar aqueles que se dedicam para que nós tenhamos esse culto bem organizado. Mas nós devemos nos amar também de outras formas. Uma das coisas que mais me preocupa hoje é a falta de amor nas redes sociais. É impressionante a capacidade que as pessoas têm de fazer comentários infelizes sobre pessoas que eles nem conhecem. É impressionante a falta de amor, não é? Impressionante. Como é fácil você escrever uma mensagem dura para alguém que você nunca viu. Mas rede social é isso, né? Rede social é terra de ninguém. Então quem entra nisso, saiba no que você está entrando. Quem quer entrar nas redes sociais vai ter que conviver com isso. Mas vocês que querem ser diferentes, inclusive nas redes sociais, semeiem amor. Quando for corrigir alguém, quando for dialogar com alguém, quando for até mesmo contraditar alguma pessoa, faça isso com amor. Quando for fazer um comentário discordando,
discorde com amor. A gente não é obrigado a ficar calado em todas as situações, mas quando falamos, devemos falar com respeito, devemos falar com amor. O amor fraternal deve fazer com que a gente supere as nossas diferenças ideológicas, que nós superemos as nossas diferenças culturais e sociais, que a gente compreenda que as nossas origens são distintas, que em algumas coisas nós vamos ter diferença de opiniões, e tudo bem, a gente se ama, apesar das discordâncias. Nós não precisamos ter uniformidade, nós precisamos ter amor, porque é o amor que cobre uma multidão de pecados. Então, o amor nos permite discordar, e apesar disso, continuarmos juntos. Eu e Tânia não concordamos em tudo. A gente concorda em quase tudo. Senão a gente não era nem marido e mulher, né? A gente concorda em quase tudo. Mas as discordâncias que eventualmente a gente esquece por quê? Porque a gente tem tanto mais coisa em comum que a pequena discordância não faz sentido realçar. Então eu diria que a mesma coisa nós devemos ter na vida da igreja. Podemos discordar em algumas coisas, mas na grande maioria, gente, nós concordamos. Então vamos parar de dar destaque ao diferente e vamos valorizar aquilo que é comum, para que o amor apareça muito mais. Tá bem? Então não dê lugar à ira, não dê lugar à maledicência, não dê lugar à ingratidão, não dê lugar à fofoca. Estas coisas minam o amor. Mas se nós praticarmos o amor, com certeza nós vamos influenciar muito mais pessoas. Tá bem? Então, o segundo aspecto da vida que agrada a Deus é o amor fraternal. Ame seus amigos e vou além, né? Jesus disse para a gente amar até os inimigos. Mas eu quero destacar aqui o terceiro aspecto. Paulo fala: exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente. Cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Aqui tem a ver com algo que estava acontecendo especificamente na igreja de Tessalônica. Paulo ficou pouco tempo lá e foi perseguido e foi embora rapidamente. E os irmãos começaram a pensar que Jesus ia voltar muito depressa. E alguns deles pararam de trabalhar, naquela expectativa de que, já que Jesus está às portas, não adianta eu ficar construindo algumas coisas. Então não adianta eu plantar uma vinha se eu não vou ter tempo suficiente para colher uvas e fazer vinho e com isso fazer dinheiro. Não adianta eu plantar um campo de trigo, se Jesus está voltando, isso tudo vai ser queimado e eu vou perder todo o tempo que eu estou trabalhando. Eu não vou construir uma casa, porque se Jesus está voltando, o que vai acontecer com essa casa? Nada. Então para que eu vou gastar tempo e dinheiro e algo que eu não vou usufruir? Por causa desse pensamento equivocado de que Jesus estava eminentemente às portas, em Tessalônica eles pararam de trabalhar. Aí Paulo falou: calma, não é bem assim. A segunda carta explica isso melhor, né? Paulo está dizendo: temos que continuar trabalhando, temos que continuar cuidando da nossa vida. Se empenhem para viver com tranquilidade. Como é que alguém vive com tranquilidade? Há uma série de fatores, né? Hoje meu cunhado estava me lembrando a carta de Paulo aos Coríntios. Quer ter uma vida tranquila? Não case. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso, demos boas risadas, né? Mas já que nós casamos, bora lá. A gente tem mais gente para cuidar. Como é que a gente tem uma vida tranquila? Você consegue ter tranquilidade sabendo que amanhã seus filhos não têm nada para comer? Isso tira a paz. Então, como é que você tem uma vida tranquila? Tendo uma despensa abastecida. Não precisa ter muita coisa, mas tendo o suficiente para os próximos dias, você fica tranquilo. Não é? Você tem uma vida tranquila. Por quê? Lá em casa tem comida. Eu tenho o que vestir. Se esfriar, eu tenho lá umas blusas
que eu mal uso aqui em Brasília, mas se esfriar eu tenho. Se eu precisar de alguma coisinha, aquele medicamento que a gente tem em casa, quase todo mundo tem uma dipirona, um Tilenol, um negocinho lá em casa, né? Porque se tiver uma dor repentina, eu tenho. Certo? Se você tem uma coleção de medicamento, procure um psiquiatra, pode ser que você seja hipocondríaco. Mas se você tem aquelas 3, 4 coisinhas básicas para as emergências, então você é um ser humano previdente, normal, está tranquilo, ok? Vocês estão entendendo? Por que a gente tem uma vida tranquila? Porque o básico eu tenho lá. Mas para eu ter o básico, o que eu preciso fazer? Fazer o básico, trabalhar. Trabalhar, administrar, viver com aquilo que eu tenho. Gastar menos do que eu ganho. Porque se eu começar a gastar mais do que eu ganho, eu vou ter dívida. E se eu tiver dívida, aí minha vida já não começa a ser tranquila. Eu começo a ficar nervoso, começo a ficar apreensivo. Então, quem tem dívidas, em geral, perde a tranquilidade. Quase todos nós já passamos por essa experiência, de saber que tem que pagar e não sabe como fazer. Eu já contei para vocês a história dos dois, vou botar 2 judeus hoje, né? Me contaram como 2 árabes, mas vou contar como 2 judeus. Né? O Abraão está andando de um lado para o outro, quem é mais velho aqui já ouviu essa história, mas o Abraão andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, a Sara acorda no meio da noite. O que foi, Abraão? O que você está tão inquieto? Amanhã eu tenho que pagar para o Isaac, e eu não tenho dinheiro para pagar. Então, espera aí. Ela pega o telefone e liga, alô, Isaac? Amanhã o Abraão não vai te pagar porque ele não tem dinheiro. Boa noite. Desligou. Falou, pronto, Abraão, agora dorme, que quem não vai dormir é o Isaac e a mulher dele. Agora quem não dorme é o Isaac e a mulher dele. Dorme e me deixa dormir. Então, quem tem dívida, perde o sossego. Então, como é que a gente vive tranquilamente? Esse conselho de Paulo aqui é bem prático. Cuide do que é de vocês. Trabalhe com as próprias mãos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Então, aqui é um conselho prático de uma vida que agrada a Deus. Nós não devemos ter espírito de miséria, tampouco preguiça. Nós não devemos ter medo de ter iniciativas. Alguns de nós têm espírito empreendedor. E empreender é sempre um ato de fé e de coragem. Graças a Deus pelos empreendedores. Outros de nós aqui optaram por estudar e fazer concurso público para ter a estabilidade do salário lá todo mês. É um direito seu pensar dessa forma. Mas se todo mundo for funcionário público, lamento dizer, não vai ter dinheiro para isso. Então, a economia precisa dos empreendedores, precisa dos criativos, precisa dos corajosos, mas também faz parte do jogo que a gente tem aqueles que são mais comedidos, aqueles que são da segurança, e às vezes um é casado com o outro, né? Então é interessante que um quer empreender, o outro quer a segurança, e às vezes o casal consegue achar equilíbrio para essas coisas. Nada é exatamente perfeito e outro é totalmente errado. Há virtudes e riscos em todas as formas da gente pensar. O dinheiro é para esse mundo. E as coisas desse mundo precisam de dinheiro. Mas a gente tem que ter consciência de que o que a Bíblia nos ensina é trabalho. Trabalho justo, trabalho honesto, trabalho dedicado e, principalmente, boa administração. Eu sugiro a vocês, pais, comecem a ensinar seus filhos a administrar o mais cedo possível. Ensine a criança a administrar. Ensine a criança a gastar. Eu sei que é difícil, né? Eu tentei. E durante um tempo, né, a gente ensinava um pouco. Né? Depois os nossos filhos começam a ganhar o seu dinheiro. E quando eles começam a ganhar o dinheiro que é deles, aí você já não tem mais poder de influência. Porque quando você dá a mesada, você fica lá controlando. Olha lá o que você vai fazer. Assim funciona.
Mas depois o filho começa a ganhar e a filha começa a ganhar dinheiro. Eles vão bater cabeça no começo. Vão fazer mais do que precisam, né? Esses dias eu conversei com Tânia dizendo assim, nós fomos educados para fazer muito com pouco. Nós somos educados para fazer muito com pouco. Mas é muito comum em que em algum momento da vida, quando o jovem começa a ganhar muito dinheiro, ele acaba fazendo pouco com muito. Joga dinheiro fora sem perceber. Mas uma hora ele acorda. Uma hora ele percebe que está fazendo besteira. Aí ele vai começar a ficar igual o pai, igual a mãe. E vai ver, é sério, esse é o processo natural do aprendizado, né? Então, procurem. Quem não aprendeu ainda, pelo amor de Deus, aprenda. Administre bem. É uma vida que agrada a Deus. Eu tenho aconselhado aos pastores das congregações que eles administrem bem, o pouco. A gente tem a bênção aqui de administrar um pouco mais do que eles. Mas a gente tenta ser fiel no modelo da nossa igreja para inspirá-los a serem fiéis também. Assim como a gente faz na igreja, eu aconselho a vocês, façam na vida pessoal. Administrem bem. Dá para fazer muita coisa com pouco, quando a gente sabe administrar. Dá para multiplicar o pouco, quando a gente sabe semear. E quem sabe semear, colhe. Lança teu pão sobre as águas. E depois você vai encontrá-lo. Já ensinei a vocês o que é isso. Não coma tudo que você tem. Guarde, semeie, planeje algumas coisas. E você vai ver como Deus abençoa. Paulo está dizendo para os crentes de Tessalônica para cuidem do que é de vocês, trabalhem com as próprias mãos para viver com dignidade à vista dos de fora. Amém? E que a gente não venha precisar de nada. Mas se você precisar, estamos aqui. Tá bom? Esse é o nosso acordo aqui dentro. Quando você precisar, somos nós, seus irmãos em Cristo, abençoados pelo Senhor, que vão poder te ajudar. Esses dias um irmão brincando comigo, deixa eu finalizar com essa história aí, né? Ele mandou uma mensagem para mim. Me empresta tanto para eu pagar o agiota? Deixa eu usar um número qualquer aqui, né? Me empresta 800 para eu pagar um agiota? Aí eu respondi assim, tudo bem. Como é que você vai me pagar? Ele me pediu 800, né? Eu coloquei assim, se me paguem em duas de 750. Foi uma coisa mais ou menos assim, né? Eu coloquei um negócio assim absurdo. Ele falou, puxa, eu vou sair de um agiota para cair na mão do outro, né? Foi um negócio mais ou menos 4 de 600, uma coisa assim. Um negócio bem absurdo, né? Mas eu estava brincando com ele, ele brincando comigo. Eu vou sair de um agiota, vou cair na mão do outro, né? Aí ele respondeu assim, não, é só 2 dias. É porque quem me deve não me pagou, então eu vou pagar aqui, né? Eu falei, tá jóia. Irmão ajuda irmão. Irmão ajuda irmão. Eu já contei para vocês do meu amigo lá de São Paulo, Fúrio, que a gente era diferente. Era 2 duros. Os 2 querendo casar, os 2 comprando móveis. Tinha dia que eu almoçava biscoito, água e sal, porque tinha tanta coisa para pagar. Tinha dia que eu almoçava biscoito, água e sal. E mesmo assim, quando chegava o pagamento, a gente às vezes mandava. Naquela época era pager que a gente usava, a gente nem tinha celular, ou a gente telefonava mesmo, aí, ó, está precisando de alguma coisa? Sobrou um pouco aqui. Amigo é assim. Os amigos se socorrem. E essa fase da minha vida passou, né? Graças a Deus. Né? Depois que a gente casa, a gente termina de pagar as coisas. Um dia as prestações acabam, né? Um dia os boletos terminam, gente. Puxa vida, né? Como é bom você superar essas fases. Mas os amigos se ajudam. Então administre. Eu sei que os que são jovens,
passa uns perrengues na vida, quem está construindo faz um tremendo de um sacrifício. Não é fácil. Mas depois, quando você chega no lugar que eu e os outros aqui já estamos, você fala, amigo, Deus abençoa. Se eu fizesse as contas, eu não saberia como eu consegui fazer isso. Quantos de nós não poderiam dizer isso? Se hoje eu fosse comprar minha casa, eu não sei como eu tinha dinheiro. A gente nunca sabe como foi, mas eu hoje sei. Foi a bênção de Deus, foi administrando bem o pouco que Deus foi multiplicando. Então, faz o seu dever e você vai ver como Deus te abençoa. Fechando as crônicas paulinas, santidade. Santidade no corpo. Amor fraternal. Cuida bem de você, cuida bem dos seus pertences, cuida bem da sua vida e isso agrada a Deus. Não adianta viver enfornado na igreja. Não adianta ficar orando pelas madrugadas, jejuando toda semana, se você não fizer o que realmente é importante. Vamos orar? Senhor, não é nada tão extraordinário que Tu nos pedes. Apenas que sejamos fiéis ao compromisso que assumimos quando nos casamos. Que honremos com dignidade as nossas mulheres. Cada qual de nós ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que cada esposa ame seu marido, respeite seu marido assim como cada marido respeite a sua esposa. O que nos pede, Senhor, é o óbvio. É aquilo que nós já sabemos há muito tempo. Mas eu quero pedir ao Senhor a graça de renovar na Tua presença o meu compromisso com a minha esposa, Senhor, de amá-la e cuidar dela, enquanto estivermos, um de nós, os dois vivos, Senhor. Que o Senhor nos conceda essa honra, essa graça. Senhor, que nós como igreja vivamos o amor, aprendamos a amar, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas particularidades, que o exercício do amor nos conduza sempre a compaixão, misericórdia, fraternidade, solidariedade, diálogo respeitoso. Obrigado, Senhor, pela igreja que somos, uma igreja leve, Senhor, com tão poucos problemas, e que o Senhor nos ajude a continuarmos assim, vivendo no exercício cotidiano do amor fraternal. E ajuda cada um de nós, Senhor. Abençoa as nossas mãos, que elas sejam prósperas para o trabalho e prósperas para a administração. Dá-nos habilidade, Senhor, dos mais jovens aos mais velhos, sensatez e equilíbrio, que todos nós aprendamos a viver com pouco e a sermos fortalecidos e abençoados, generosos, eficientes, Senhor. E se o Senhor nos der a abundância, que isso nunca ocupe o nosso coração, mas que a abundância seja apenas produto da Tua bênção e motivo de gratidão, jamais de avareza, jamais de mais cobiça, Senhor, mas que nós sejamos abençoados pela Tua mão, para que possamos abençoar. Dá-nos, ó Deus, uma semana em que nós Te sejamos agradáveis, vivendo a vida do lar, vivendo a vida da igreja, vivendo a vida do trabalho, com dignidade, em todos esses espaços.